Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar de uma técnica incrível de energia chamada Tami. É uma viagem do autoconhecimento através da sua energia. E o Marcos Marques vai falar sobre isso para a gente, essa técnica, ele que desenvolveu. Eu estou bem curiosa para saber, porque eu fui ele foi super bem recomendado para falar sobre esse assunto. Eu estou bem animada, daqui a pouco eu vou chamá-lo para vocês conhecerem essa técnica e conhecer ele também. Mas antes, vamos lembrar, para colaborar com o canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe com os amigos. Quanto mais pessoas puderem saber esse conteúdo que a gente vai passando aqui, melhor para todo mundo. Quanto mais espertos estivermos no planeta, melhor para o próprio planeta, para a nossa evolução, a transição planetária, a evolução do ser humano. E se nem for tanto de evolução geral, mas a gente evolui dentro da gente, né? Porque a primeira evolução é nossa. Então, conhecimento liberta, conhecimento traz, para mim, eu acho que é um conforto, o conhecimento traz um conforto, uma alegria, um reconhecimento de pensamentos, de energia, de vontade, e eu acho que quanto mais pessoas puderem ter conhecimento, melhor. Por isso que foi esse intuito desse canal, e eu peço aqui que compartilhem, curtam e comentem, e divulguem para máximo pessoas, para estarmos juntos nessa missão de despertar a nós mesmos e quem estiver junto querendo despertar, vamos despertar também, né? Plantar as sementinhas do despertar para todo mundo. Mas antes também, vou falar da Flutuar, gente. Vocês sabem que eu amo a Flutuar. Nossa, eu sou assim, fãzoca da Flutuar. Ela é nossa parceira aqui no canal. Quem não conhece, a Flutuar, ela é um espaço em Pinheiros, São Paulo, onde eles têm umas cápsulas que você fica imerso numa água extremamente salgada, com vários sais minerais super nutritivos e saudáveis para o corpo. E essa água, ela é da temperatura do corpo. E ele tem uma cápsula que fecha, você pode fechar. Aí ele faz uma cromoterapia, faz um sound healing com um sonzinho super agradável, que tem uma frequência vibracional também de relaxamento. E você tem uma sensação tão gostosa, você fica lá boiando naquela água, como é muito salgada, você boia muito, não precisa de almofada. Até tem umas almofadinhas para colocar no pescoço, para quem é um pouco agoniado, mas eu já fiz com almofada, e sem almofada é tão bom quanto. E você fica lá boiando naquela cápsula, naquele escuro, e quando tem aquela cromoterapia maravilhosa, aquele sonzinho maravilhoso, nossa, tem uma hora que você perde a percepção sensorial, que você não sabe dizer o que é corpo, o que é água, o que é ar. É um negócio delicioso. Eu comigo, assim, nossa, dá uma expansão de consciência, eu começo logo a projetar, já vou para o além. É uma delícia, muito agradável, muito gostoso. E eu super recomendo. Quem tem dificuldade de relaxamento, eu preciso me concentrar para ter umas ideias, eu não consigo ir. Tem pessoas que vão no parque, tem pessoas que vão ver a natureza, tem pessoas que em casa mesmo conseguem concentrar, mas tem pessoas que não conseguem. E a Flutuar é uma experiência que traz isso. Você termina dando uma zerada na cabeça naquele momento e você começa a ter insights e pensamentos e ideias e soluções para problemas que você não estava conseguindo se dar conta antes. Então, eu vou pela experiência, porque é uma delícia. Toda vez que eu estou em São Paulo, todo mês eu estou em São Paulo, às vezes eu vou 15 dias, às vezes eu vou uma semana só, mas eu sempre vou lá em Pinheiros fazer a Flutuar. E eu vou pela experiência, que é uma delícia, é muito gostoso, mas aparecem soluções, aparecem pensamentos. É muito interessante, eu super recomendo. E você tem o cupom de 25%. Gente, 25%, por favor, né? Um super descontão lá na Flutuar, usando o cupom GUTA25. Você tem experiências de 30 minutos, 40 e 60. Eu, obviamente, sempre vou para 60, que eu quero aproveitar ao máximo aquele momento, que é uma delícia. Mas quem estiver correndo, com pressa, não tiver muito tempo, 30 minutos você consegue fazer. E olha, é uma experiência que super vale a pena. Todo mundo que eu falo fica perguntando, ai, Guta, como é que é a Flutuar? Eu vou. Digo, ai, galera, vai, experiencia, que é bom demais. Eu adoro e sempre estou por lá, na Flutuar. E agora eu vou receber meu queridíssimo Marcos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Guta. Obrigado pela recepção. E agradeço a oportunidade de expor um pouco as ideias, o trabalho, né, que a gente acredita. Isso, uma amiga minha falou do Mark, ele disse, você tem que conversar com o Mark, ele tem uma técnica incrível
vale a pena demais, ele vai falar da técnica, é um negócio muito bom, ele dá aula também sobre isso, ele faz terapias com isso. Eu disse, nossa, não, preciso falar com o Marco. Falei logo, eu digo, Marco, vamos marcar, vamos fazer uma entrevista, um bate-papo, que a gente quer saber disso, porque quando a gente encontra técnicas novas e coisas que as pessoas conseguem desenvolver para o bem, e o autoconhecimento, né, como você já tinha me falado, é fundamental, né, para a gente dar sequência na vida, dar sequência nas suas atividades, e cura, e melhora, e é muito bom. Mas antes, me fala de você, como é que você desenvolveu, como é que isso chegou na sua vida? Você sempre foi da área da energia, desde criança, foi depois adulto? Conta pra gente da sua vida também, da sua história, como é que foi esse seu início. Então, era cheio de curvas, cheio de conexões essa história, né? Alguns já nascem com ela, já montada, né? Mas no meu caso, ela foi cheia de reviravoltas, eu diria assim, né? Eu vou começar de um pedaço para frente, né? A primeira formação que eu tive foi filosofia. Na época que filosofia não estava na moda, né? Então, eu tive fiz a formação que eu sempre falo que o conteúdo em si da filosofia, talvez ele não tenha impactado tanto, né, um pensador, mas a forma de olhar, né, essa coisa aberta, as conexões, essa questão de conclusão não existe, né, se concluiu já tem outro em cima, né, então isso me trouxe bastante, algumas questões, mas era bastante jovem, né, então, primeira formação. Eu cheguei a fazer um ano de mestrado em filosofia, né, mas aí, dentro desse processo, ficou marcado dois pensadores, né, Locke e Hume, né, aquele debate de onde vem a informação, onde é que a gente aprende, onde não aprende. E aí você já começa a ver, ó, a polaridade está ali, né? E quem eu escolho, né? Então, essa é uma questão que hoje está faltando maturidade em torno disso, né? Parece que tem um lado certo e outro lado errado, né? Não consegue. Parece que cada vez está mais longe essa capacidade de compreender que as coisas estão assim aqui, né? Eu estou certo agora, mas esse olhar daqui a pouco já ele precisa de um ajuste, né? Só que isso é especulação, é uma especulação mental. A filosofia é uma especulação, ela não tem muito vivência, ela ocorre aqui, né? E aí, nessa época de transição, dei aula em rede estadual, dei aula, né? Já naquela época dava aula, e apareceu um outro elemento, aquela transição para onde eu vou agora, né? Porque aquilo gerava uma insatisfação. E apareceu assim de frente a medicina chinesa, pela auriculoterapia, aí eu fui fazer medicina chinesa. Opa, um universo diferente. Mas eu tinha uma mentalidade física da medicina chinesa. Eu tinha a mentalidade de estimula um ponto, vai ter resultado X. Estimula outro, vai ter resultado Y. Essa mentalidade materialista que se tem, né? E pesquisei um tempo dessa forma, né? Mas ainda faltava algo, né? Até porque eu também não tinha parte material, de faltando algo ainda depois de fazer acupuntura, já trabalhava com acupuntura. Aí eu fui buscar uma formação mais física um pouco, fui pela fisioterapia, então eu fiz formação em fisioterapia. Então aí eu fiquei no aspecto material, né? E aí eu fui chamado para dar um pouco de aula de acupuntura, e aí eu entrei para um outro universo onde me permitiu juntar elementos a esse conhecimento, que começou a fazer link, né? Então esse estudo mais do mental. Aí eu entrei em contato com o yoga, né? Fiz formação de yoga, aí juntei com isso a ideia e os conceitos milenários da visão da Ayurveda, da indiana, né? E aí começou uma experiência, da energia propriamente dita. Olha, não é ponto que funciona, é o que ele ativa, que é essa coisa que circula pelo corpo. E aí, nesse processo, aí começa uma experiência empírica, eu diria, subjetiva empírica, que eu comecei a perceber sensações, ajudado pela circunstância, pelas pessoas próximas, a fazer uma viagem. Opa, peraí, vamos deixar isso de lado, vamos fazer contato direto. E aí se abre esse trabalho que a gente chama de TAMI hoje, que é técnicas aprimoradas para a movimentação energética, acaba se abrindo por uma experiência de, olha, eu tenho uma teoria, tá? Mas onde essa teoria, ela encosta na realidade. Então, eu bato muito nessa ideia, assim, tudo bem que isso aqui é um rótulo. Quando você me traz um nome, tudo bem, mas o nome é mente, o nome é conceito, o nome não é vivência, entende? O nome, alguém mapeou a vivência dele
e colocou em palavras, e eu posso estar me distraindo, correndo atrás de um monte de nomes, me especializar em definições, mas eu não estou fazendo a vivência. Então, vamos fazer uma outra viagem. A viagem, tudo bem, eu pego o nome, mas o que significa no universo interno esse nome? O que significa no meu corpo esse nome? E aí vem se desenvolvendo, e eu estou nessa brincadeira aí já há 25 anos. Né? 25 anos, né? O Tami mesmo, a gente já tem bastante turmas formadas nessa vivência e sempre refinando e aperfeiçoando, porque não é uma coisa fechada. Na verdade, é um método de investigação, eu diria para você. Não é exatamente uma técnica, é um método de investigação dessas experiências todas aí. Tá? Então, acho que é um resumo, talvez, que ajude um pouco por onde eu passei. Então, e desse processo, aí vai para um monte de outras pequenas vertentes que eu acabo formando. Então, quando eu falo dessa técnica, eu não posso falar que tem uma mãe essa técnica, ou é uma redução de outra técnica. É a tentativa de fazer uma junção de tudo que se fala de energia. Então, quando eu falo de energia aqui, tanto é que a primeira coisa que eu costumo explicar, o que eu entendo por energia, né? De que energia eu estou falando, porque hoje essa palavra energia também é um conceito. Se eu falar para um físico energia, se eu falar para um terapeuta sobre energia, falar para um astrólogo sobre energia, falar sobre um vidente, estamos falando de coisas diferentes. Então, a minha preocupação é levar energia para pessoas que não têm necessariamente esse acesso direto, não nasceu com nenhuma ferramenta já anexada ao sistema, né? Desde pequeno eu percebo. Não, é pessoas que nunca perceberam e eu estou trazendo e mostrando que é possível todo mundo fazer a experiência da energia. Tem que ajustar umas pequenas pecinhas aqui, então é trazer para pessoas que não têm eu diria assim, um dom especial de já nascer percebendo que a energia é construído. Essa é a ideia principal aqui do trabalho. Não sei se dá para ficar, já dá para ter uma ideia do que, por onde eu construo. Eu queria perguntar como é que consiste a técnica, como é que você faz, como é que ela é, para as pessoas que tiverem com vontade também de fazer, compreender mais ou menos o que é para marcar uma terapia. Eu trabalho a base dela é a ideia de que todos que trabalham com energia partem desse princípio, que por debaixo de uma matéria visível existem fluxos sutis o tempo inteiro ocorrendo. Isso aí é o básico. O nosso bem-estar, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, sentimental, emocional, a nossa saúde física, a nossa saúde de todos os níveis é um resultado direto desse estado, desse fluxo. Agora, como eu mensuro isso? Como eu percebo isso? Tem aparelho para fazer isso? Eu sou um defensor árduo de eliminar todos os aparelhos. Né? Eu acho que o principal aparelho é você desenvolver a habilidade da percepção, porque a energia no conceito básico oriental se chama sensação. As sensações que estão pelo corpo. Só que essas sensações, elas são... Todo mundo, de modo geral, fala das sensações. Todo mundo fala, de modo geral, da viagem para o seu interior. Só que tem um pequeno problema que as pessoas não avisam, né? Ou não estão atentas nesse aspecto, né? Que quando você percebe a sensação, tem sensações que são agradáveis. Né? Porque a energia está fluindo bem. E quando você vai e experimenta uma sensação desagradável, você começa a fugir dessa sensação, mas é a sua sensação, é a sua energia. Então, vou dar um exemplo mais prático. O rótulo que se chama hoje ansiedade, um rótulo que está em voga, né? Distúrbio da ansiedade. E ela é considerada, está num pacote de patologia, né? Eu diria para você, dentro do trabalho, eu não vejo a ansiedade como uma patologia. Eu vejo a ansiedade como uma energia extremamente potente, só que ela está caótica,
foi muito estímulo, ela está produzindo em grande quantidade. Então, eu estou reduzindo agora a energia para uma energia emocional. Então, estou dizendo, olha, eu tenho um pacote caótico de energia, só que como eu não reconheço como energia, como eu não estou acostumado a trabalhar com a sensação caótica, o que acontece? Eu saio de dentro de mim, eu vou fugir, porque quem é que vai ficar dentro de uma casa pegando fogo? Me explica. Essa energia é como se fosse ninguém. Esse fogo é visto como um inimigo. Eu diria assim, quando você, no nosso trabalho, primeira parte do trabalho é transformar a sensação, né? Transformar ela em algo extremamente familiar, criar familiaridade. Tá? Para depois que eu criei a familiaridade, não classificar bom, ruim, desespero, não quero essa, quero aquela, né? Excluir. Aí o que eu faço nessa proposta? É você mergulhar nessa e saber que você pode ser dono disso. Você pode transformar essa aqui. Só que aí você vai ter que mudar alguns conceitos. Tá? Vai ter que trabalhar com isso. Então, o que a gente chama de estudo de ansiedade no TAMI, a gente diz, primeiro, reconheça que é uma energia sua, interna, no âmbito emocional. Que um neurologista, quem tem uma visão mais materialista da coisa, mas é bioquímica. Tá? Pouco importa se é bioquímica nesse aspecto, mas se a bioquímica é sua, entende? Ela é produzida é uma reação produzida por um estímulo. E essa reação bioquímica você experimenta como? Ou, por exemplo, uma energia de calor. Essa energia de calor, se você não sabe trabalhar, conduzir para fora, ela vai inflamar seu corpo inteiro, né? Então, então nesse nível, essa energia, o nosso trabalho, quem trabalha, a gente pega ela com a mão, coloca ela para o lado, vamos acalmar essa energia, direciona ela para fora os excessos, né? Direciona para fora os excessos, vamos reduzir num nível do caminho do meio, aí o princípio do taoísmo. Nesse caminho do meio, isso é prazeroso, é alegria. Ela em excesso é desespero, ela em falta é depressão. Entende? Só que isso a gente vai fazendo, reconhecendo onde ela está parada, onde ela está em excesso. Por quê? Eu desenvolvi nas práticas, né, o aluno, no caso, quem segue, desenvolveu a habilidade de reconhecer isso e criar familiaridade. Só vou me alongar mais um pouquinho nessa explicação, que eu acho que vale a pena. Se alongue, que o programa é seu. Tá? É tudo certo, tem 1 hora para você falar tudo, se é prolongo total. É um pequeno gancho que eu acho importante. Né? Obrigado pelo espaço mesmo. O que acontece? Vou pegar o conceito de trauma. Não sei se você já fez essa pergunta, as pessoas talvez se façam essa pergunta. Porque uma pessoa está num ambiente extremamente hostil, extremamente agressivo, algumas pessoas falam extremamente tóxico, e em algum momento ela se revolta com esse ambiente, sabe, nunca mais volta para aí. Uma criança, um adolescente, dentro de um relacionamento, é sofrimento o tempo inteiro, mas a partir do momento que a pessoa sai, digo, não quero mais viver isso, em poucos dias ela volta para aquele ambiente. É uma grande tendência de quem sofre violência, de quem tem um ambiente extremamente traumático, vamos dizer assim, tá? Ele sair, eu vou dar um suporte para você, mas quando percebe, ele foge do ambiente criado de segurança para ele para um ambiente de novo, aquele ambiente que ele é agredido, né? Então, quem faz a pesquisa, né, pesquisa dentro de conceito de trauma, tem um pequeno detalhe: o cérebro, principalmente essa parte cortical, em outros níveis, ele procura segurança. E a segurança, ela está envolvida com uma coisa chamada familiaridade. Qual é a familiaridade que eu tenho? É o lugar hostil. E aí, se eu oferecer um outro lugar, daqui a pouco a pessoa volta, mas a pessoa que falta de inteligência não é falta de inteligência, é uma dinâmica de compreender isso. Então, eu falo para o pessoal, não adianta você usar técnicas de meditação, técnicas espirituais, que vai para fora, se você não está familiarizado com a sua dinâmica interna. Isso é interno. Né? Tem uma expressão que se diz, se o bicho está pegando, corre para dentro. Digo, avisa o pessoal que para correr para dentro tem que ter lugar calmo, tem que estar familiarizado.
Se toda vez que você corre para dentro, você experimenta essa sensação, vou pegar o exemplo que eu falei para você da ansiedade, você quer correr para fora de novo, porque o que é familiar para você é fora, não é dentro. Então tem que criar familiaridade no interno, perceber que é seguro vir para dentro, sabe? Perceber que o meu dentro, ele é um lugar que eu posso ir porque eu já conheço. Só que como eu vou conhecer se eu nunca exercitei isso? Nossa cultura não exercita de forma alguma vir para dentro. Tá? Então, eu falo, E é esse é justamente o ponto. essa fuga que você falou assim, eu lembrei de tantas pessoas que usam a fuga interna, porque são pessoas que, se eu parar para pensar, são saudáveis, são aparentemente bem resolvidas na questão emocional, assim, em termos de afeto, é casada, enfim. E algumas pessoas, eu pensei aqui, tem uma que só faz comprar. Compra. Ah, eu me sinto bem comprando, eu gosto de comprar. Que coisa vazia. Você é tão mais do que isso, porque uma compra, gastar um dinheiro, né, num produto, isso lhe dá felicidade. Isso não tem sentido nenhum. Porque, tipo, se fosse um grande produto, eu desejo uma coisa X, a vida inteira desejei você comprar aquela coisa. Ok, você alcançou uma meta, agora você todo mês, ou toda semana, comprar uma bolsa de marca, ou toda semana comprar coisas assim, completamente inútil, fútil, que não vai preencher o vazio, e a pessoa continua. Porque, como você falou, a pessoa está viciada no ruim, a pessoa está acostumada no mal, do mesmo jeito que come compulsivamente. Mas eu não estou bem, vou comer um chocolate. Eu não estou bem, vou comer um chocolate. Cara, uma hora esse chocolate, a conta não fecha. E é esse o gancho, Guta. É aqui que entra o gancho que eu falo. Por quê? Porque se você, algumas vezes as pessoas entendem isso intelectualmente. Mas qual é o lugar mais familiar que ela tem? É isso. O que tem de familiar? A hora que volta para dentro, o que encontra? Encontra desespero. Encontra incômodo, ou encontra o que a mente desorganizada dessa forma, ela tem dois estágios, ela só fica em dois estágios, ou ela está na euforia ou ela está no marasmo. Ela prefere a euforia, né? O que acontece aqui? Com o TAMI, ou com as variáveis que eu tenho do TAMI, né, que é um projeto que eu tenho, que é um médico interno, que é um trabalho mais para dentro, mais sutil, e um trabalho mais físico, que eu chamo de TAMI muscular, todos eles visando energia, tá? Ele tem qual a ideia? Qual é a sensação, qual é a energia que eu tenho quando vou comprar a bolsa? Ou quando eu vou comer o doce, antes de você executar essa ação, porque sua mente, ela não está em você, ela está na loja, ela está na doceria, ela está no bar, ela está... Não, problema nenhum em fazer isso. O problema é não ter conhecimento ou autoconhecimento do que está acontecendo dentro, porque se você parar 5 minutos, deixa eu sentir, deixa eu perceber a energia, você vai ver a coisa assim, ó. E se você pudesse pegar essa coisa assim, acalmar ela sem fazer essa execução, lenta e gradualmente, você vai criar familiaridade e você vai fazer uma transição. Porque eu não acredito, eu simplesmente vou reprimir essa coisa aqui. Porque sempre você vai ter argumento do que você precisa daquela bolsa, do que o doce me acalma, enfim, os vícios que a gente tem aí, cada um tem o seu, cada um deveria vigiar o seu com autoconhecimento. E aqui já dá para entender o que eu quero dizer com autoconhecimento, tá? Autoconhecimento não é o conceito, ou a análise do porquê você se comporta assim. Não que isso não seja importante, mas isso é passado. Não é o conceito da justificativa do porquê eu tenho que fazer isso para acontecer no futuro. Isso é futuro. Né? O trabalho de autoconhecimento é a nível profundo de como está esse fluxo da sua energia. E isso só pode ser feito no presente e dentro de você. Entende? Quando você pega uma teoria para explicar algo, você está para fora. É importante? Sim, é importante. Mas a transformação verdadeira é quando você percebe o que significa essa teoria nessa dinâmica interna da energia. Então, o trabalho, a nível de vivência é reconhecer essa energia, mas o mais legal dessa energia é que você consegue, principalmente dessa do âmbito emocional,
Você reconhece quando você toca, o corpo percebe. Você reconhece a textura da energia. Você reconhece a temperatura da energia. Você reconhece a fluidez da energia. Você reconhece o movimento dela em níveis extremamente humanos. Você não precisa requisitar auxílio de dimensões ou de seres espirituais para fazer isso. Tá? Não que isso precisa ser descartado, mas quando você constrói algo e você percebe que você é dono da sua energia, isso te dá um poder que aí as dimensões espirituais vão poder te ajudar muito mais. Porque as dimensões espirituais não conseguem ajudar a gente, né, mais do que ajudam, porque a gente está limitado nessa barreira. É uma ferramenta, a gente está uma ferramenta obsoleta. Olha, eles precisariam que a minha energia estivesse fluindo aqui, ó. Se a minha energia estivesse fluindo dessa maneira aqui, ó. É o fluxo livre que a gente chama de energia, ó, harmoniosa. A interferência aqui é milagre. Se a minha energia está aqui, como uma energia sutil vai fazer interferência aqui? Vai ter que trabalhar muito. Por isso que demora muito tempo para as coisas acontecerem. Então, não estou negando o conceito da ação espiritual sobre a gente, mas eu sempre falo, questão emocional ninguém vai resolver para a gente. E como eu posso resolver? Na ótica, na proposta do trabalho, primeiro passo, reconhecer isso. Segundo, não pensar que a energia ela está sempre, ou a sensação está sempre no âmbito do agradável. Algumas vezes eu vou mergulhar para o desagradável, mas se eu criar familiaridade com o desagradável, entender que é simplesmente leis dinâmicas que estão alteradas, e pegar meu dedinho aqui, interferir nesse movimento, e aquilo pode mudar, isso vai começa a fazer a mudança do olhar do mundo. É muito impressionante como isso acontece. Tá? Só que aí exige uma pequena coisa. Vai exigir da pessoa a ideia de que lascou. É como fazer academia. Você vai ter que fazer um pouquinho de força, né? Você não vai desenvolver massa muscular sem se dedicar, né? Porque é muito mais fácil. Olha, eu quero comprar pronto, não vou querer fazer comida. Eu não vou fazer o meu alimento. É muito mais fácil comprar ela pronta, né? Ela funciona, né? Ela funciona, ajuda, mas ela não vai transformar você em alguém que tem prazer em cozinhar, né? É nesse aspecto aí. E o autoconhecimento, nossa, é fundamental para poder as pessoas conseguirem tudo na vida, na verdade, né? Porque a gente terceiriza as coisas, porque é mais fácil. Você falou exemplo da academia, eu confesso, eu estou numa preguiça triste para a academia, mas eu sei que tem que ir. E o pior, indo uma vez não resolve coisa nenhuma. Não, esse é o problema. Tem que ser persistente, ainda tem a sua genética, se vai ajudar ou não, a sua alimentação. Então, a mesma coisa energia, né? Se você for contínuo na meditação, se você for contínuo em qualquer exercício, ainda tem sua própria percepção, porque como você falou também no início, que tem pessoas que já nascem com percepções sensoriais em relação à sua própria energia, em relação às coisas. Tem pessoas que não nascem, então a força é maior que você tem que fazer, né? Eu mesmo não nasci, eu acho, não sei. Tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei. Mas eu faço muito trabalho, muito estudo, muito curso de várias áreas para poder evoluir o ser humano que eu sou hoje. E tem coisas que eu tenho mais habilidade, tem coisas que eu não tenho mais tanta habilidade, e tá tudo bem, a gente vai fazendo o que faz sentido e o que você está sentindo, o que faz bem para você. E a energia é meio que tudo, né? Porque tudo engloba a energia da pessoa. Tanto é que o trabalho, só para você ter uma ideia aqui, qual é a ideia do trabalho aqui. A técnica, né, ou o método, se preferir, né, ele envolve. Eu sempre falo para o pessoal, a gente trabalha com energia. Agora, algumas vezes esse bloqueio ele está numa dimensão física. Aí eu vou ter que fazer um pouquinho mais de força. Está aqui, ó. Isso a gente chama de tensão. Então, uma tensão é um bloqueio dessa energia, que as pessoas, de modo geral, a gente tem uma grande tendência a distrair e chamar isso de dor. Mas se você quebrar a compreensão, a barreira, se a sua mente conseguir entender
que embaixo da dor sempre existe algo que deixou de fluir, você vai reconhecer a causa. Então, esse é um treino que demora um pouco para as pessoas fazerem. A teoria, eu gastei agora 10 segundos para falar, jogar essa ideia, essa teoria, que para mim não é uma teoria, já é um conceito. O empírico repetido aqui mostra um conceito. Toda vez que eu pegar um ponto de tensão aqui, e a hora que abrir o ponto de tensão, eu não estou reclamando. Ó, eu posso olhar uma tensão no conceito físico. É uma cervicalgia, né? É uma tendinite, que é uma bloqueio mais longo. Mas se eu descer um pouquinho abaixo do conceito físico, olha, é um bloqueio de energia. Ó, você conteve uma energia emocional porque você não dava conta da sensação. Por que você conteve essa energia emocional? De quando você começou a conter essa energia emocional? De criança, adulto, jovem, ela pode estar aí cronificada. E essa parte do corpo, eu falo, onde não tem energia, porque o conceito de energia eu já falei para você, né? Que eu uso, é um conceito bem oriental mesmo, que energia e movimento são sinônimos. Então, quando eu vejo alguém roubou minha energia, eu digo, tome cuidado, que isso raramente ocorre. Alguém pode, na relação com alguém, você tensionou tanto que a sua energia parou de ser funcional, ela se condensou em matéria, e aí a percepção que você faz que aquilo te roubou energia. A própria depressão, conceito hoje de neurociência, o pessoal já nem fala mais como sentimento de tristeza ou oposto da alegria, chama de falta de vitalidade. E ela está no centro do peito. Ó, então, um bloqueio, já estou falando, ó, estou falando de novo de energia. Falei de energia física, eu chamo de tensão, dor física. Quando essa energia está no âmbito do emocional, a gente chama, por exemplo, na parada de circulação, né? A parada de circulação, ela vai lentificando, e se ela lentificar no centro do peito, não tem mais vitalidade. Na medicina chinesa, o centro do peito é onde se produz energia para todo o corpo. E não é, se você pesquisar, não é só medicina chinesa, é aqui que a coisa combina. A energia que vem do céu, a energia que vem da terra, ela é o alquimista do corpo é o peito. Então, se essa área você vai fechando, para não experimentar a sensação, ela vai materializando. Só que aí você vai, por falta de vitalidade, o que acontece? Você não tem mais força, não tem disposição, não tem mais a vontade. E aí, de novo, quando eu toco, né? Eu não, né? Quando as pessoas fazem esse exercício, não sou eu que toco, né? As pessoas todas fazem a mesma coisa. E percebe que aquilo foi assim, achou. Que dá para achar a bola, dá para achar a densidade. Tá ali, ó, tá parada. Você, eu falo, não precisa ter habilidade nata, tá? Nata, você desenvolve. É uma bola que você pega, parece uma coisa física. Você vai lá tocando, ó, daqui a pouco ela abre. Daqui a pouco a pessoa diz, nossa, mas cadê o mundo que eu estava vendo meia hora atrás? E esse mundo que está agora, peraí. Se você usar isso como reflexão, você vai entender que o problema não está no objeto, e sim na dinâmica interna. Então, isso dá a energia que eu falo de nível emocional. Mas e mental? Qual é a energia mental? Ela é produzida, é mais sutil ainda, ela gera uma confusão, mas você percebe que sua mente, essa área, ela forma como se fosse uma rede, um plástico, uma coisa densa, que sua mente ela não consegue trabalhar fora de um limite muito limitado aqui, porque ela sobrecarregou o sistema. Nós estamos falando de uma energia extremamente sutil, quem depende diretamente dela? A consciência. Então, como eu percebo, o que eu percebo, a amplitude que eu percebo está diretamente ligado ao estado energético. Então, uma pessoa que tem uma energia muito lentificada, ela vai perceber uma dimensão desse tamanho. Se eu começar a trabalhar e aumentar esse fluxo, nossa, por que eu não tinha visto isso antes? Porque sua consciência estava limitada à densidade da sua energia. Agora que a sua energia está fluindo mais, ela sutilizou mais, você pode perceber o universo. Então, não tem nada lá fora. Não tem nada lá fora. Está tudo aqui dentro. Tá? A própria ideia de dimensão é dentro. Não é você que vai até a dimensão que vem até você, entende? Porque você criou um estado onde você se abriu para aquela dimensão, ela vem até aqui.
Então, nesse horário, alguns mestres já falavam, você não precisa subir lá no pico do Everest, né, ou no Himalaia, para chegar perto do céu. Se você arrumar um espaço, fluidez, aqui mesmo você chega ao céu. É que alguns lugares sagrados já tem esses lugares aí para facilitar o processo, né? Mas dá para fazer de qualquer lugar, mas para isso você tem que reconhecer ou criar familiaridade com esse fluxo aí. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante a gente falar, que é a parte corporal. Por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu não tenho dor de nada. Graças a Deus, sou saudável, não tenho dor nenhuma. Mas, do nada, né, eu tenho dor de cabeça. Aí eu digo, nossa, dor de cabeça. Engraçado, quando eu comento, nossa, se eu falar, verbalizar, e eu tiver com pessoas em volta, nossa, dor de cabeça. Ah, toma um remédio. Na hora. Na hora. Aí eu digo, não vou tomar. Eu não tenho dor de cabeça, se eu tenho dor de cabeça, ou eu dormi mal, ou deve ser alguma coisa que está me perreando, me angustiando, ou será que eu bebi água hoje? Deve ser falta de água, vou beber uma água. Né? Será que, eita, realmente, eu estou trabalhando direto, esqueci de almoçar, não almocei, é fome. Então, daqui a pouco passa, vou comer uma barrinha aqui, vou beber uma água, daqui a pouco essa dor de cabeça passa. Só que as pessoas são muito imediatistas. Até pacientes meus, eu trabalho muito com frequência, eu gosto de trabalhar com frequência também, e audível, né? Eu tenho umas músicas frequenciadas para bilhões de coisas. Então, o paciente chega, começa a conversar, parará. Ai, dor de cabeça hoje, mas vamos fazer o tratamento? Eu digo, vamos. Aí eu vou botar música relaxante aqui. Buff, bota música relaxante, que na verdade é uma música relaxante, mas que tem uma frequência de cura de dor de cabeça especificamente. E dá 5 minutos já pergunta, dor de cabeça. Passou, Guta. Ai, que bom, vamos continuar aqui, tá, fazer o procedimento do rosto, tá, um botox, sei lá, preenchedor, que seja, um colágeno, e a frequência lá tocando, e a pessoa, passou dor de cabeça, tô melhor. E do mesmo jeito, dor de coluna, do mesmo jeito, tensão, o tal da cervical, né, o tal da lombar, tá doendo aqui, não sei o quê. Então, agora, do mesmo jeito também, tem um bom senso. Lembrei aqui de um amigo que ele tem dor na lombar muito forte, na cervical também, só que o cara tá com 130 quilos. Aí eu digo, veja, Guta, procura para mim uma pessoa para. Aí eu digo, olha, você pode usar uma acupuntura, fazer alguma coisa da medicina chinesa, aquele negocinho de vácuo, fazer bilhão de outras coisas que você pode fazer para ajudar. Agora, você pesando esse peso todo nesse corpo, meu querido, não tem como o corpo suportar isso sem dor. Né? Tá incompatível o tamanho que você tá para a estrutura óssea que você tem. E você não faz exercício. Então, quer dizer, você se alimenta mal, bebe muito, não faz exercício, passa o dia todo online, sentado no computador, uma posição que não é tão confortável, não se movimenta, não faz nenhuma caminhada e ainda está sobrepeso. Não tem como o corpo, né? Então, assim, existem coisas de bom senso, né? De saúde física que tem que dar uma colaboração. Primeiro, como você falou, percepção individual, primeiro, né? Você perceber, né? Segundo, você ver se as condições que você está estão favoráveis. Eu, por exemplo, se eu ficar o dia inteiro gravando aqui sentada, obviamente, no final do dia eu estou com a perna um pouco doloridazinha, mas eu faço uma caminhadinha aqui, até dentro da minha própria casa, me mexo um pouquinho, dou uma alongadinha, tal, não sei o quê, pronto, já resolveu, porque eu passei o dia inteiro sentada. Mas, do mesmo jeito, no consultório, se eu ficar em pé de salto o dia todo, no final do dia, estou com o pé um pouco dolorido, mas é normal pelo aquilo ali. Mas a pessoa, aí eu faço uma massagenzinha, tal, mas é aquela coisa do equilíbrio. As pessoas geralmente são imediatistas. Tô com dor aqui, vou tomar um remédio, vou tomar um relaxante muscular, vou tomar um remédio para dor, um analgésico. Vou fazer isso aqui. Vou fazer uma acupuntura. Caramba, coitada da acupuntura. As agulhinhas lá querendo fazer milagre. Bichinha, tem coisa que elas conseguem, tem coisa que é difícil. Né? Resolve um pouquinho, mas depois volta. Então, tudo é percepção, tanto a parte física quanto a parte energética. E tá tudo ligada, né? Então, essa é a questão. A primeira coisa da dor de cabeça, eu vou pegar a dor de cabeça, que é um exemplo clássico, né? É mais ou menos aquela história, né? Você matar o mensageiro. O cara traz uma notícia ruim, eu vou resolver o problema. Matei o indivíduo, não vai me incomodar mais, tá? É a mesma ilusão que a gente tem quando faz isso, né? Por quê? Porque ele está te dando um aviso, digo, vou matar você. Isso porque se vê a dor como um elemento estranho ao nosso sistema. Nós temos essa ideia, sabe?
eu falo para o pessoal, a visão materialista ela é meio contraditória nesse aspecto, né? Ao mesmo tempo que rechaça qualquer influência externa sobre o nosso corpo, né, de qualquer força sobrenatural, qualquer elemento externo, qualquer consciência externa, mas a dor é tratada como fosse tal. Nossa, o fantasma me grudou aqui chamado dor. Né? Parece que teve tá passando ali, a dor me grudou. É visto como um elemento dissociado de você que tem que ser imediatamente excretado do corpo, eliminado do corpo, e não como resultado de uma dinâmica desequilibrada. Então, primeiro passo, nesse olhar, e aí que era uma das coisas que me incomodava muito, Guta, quando comecei o trabalho, porque eu fui aprender uma técnica. Nossa, ficava todo... E isso foi o sistema, porque dentro do nosso trabalho nós temos um método de avaliação, e desse método de avaliação, a gente chama de um quadrante aqui que a gente usa, eu identifico em qual área que é mais viável. Então, se você chega com dor de cabeça aqui, hoje, eu vou avaliar de que campo é essa dor de cabeça. Então, eu excluo a ideia de cefaleia, eu excluo a ideia de enxaqueca, eu excluo a ideia de... Por quê? Porque isso são só tipos de energia diferentes, né? Então, o que acontece? Eu avalio de qual é o campo melhor. É melhor trabalhar pela própria energia? É um método de avaliação. A gente desenvolve, a gente passa a ser um sensor que detecta isso na hora do exercício, detecta. Vem de onde? É um campo energético? Quer dizer, a sala estava muito quente, o ambiente, então, me causou uma dor de cabeça. Pode causar, pode. É um aspecto... O bloqueio vem de um nível emocional, então não adianta você ficar só olhando o ambiente. Tem um bloqueio interno. Isso é num bloqueio físico. Desse bloqueio físico pode excesso de tensão, posturas inadequadas, excesso de peso. Eu já sei que tenho que investigar pelo aspecto físico. É do aspecto mental, é muita sobrecarga. O dia inteiro raciocinando, vai gerar dor de cabeça. É do aspecto de uma dimensão espiritual, muitas vezes tem coisa que cola junto aqui. Né? O que está grudado? Mas a percepção de corpo é sempre a mesma, entende? Um desequilíbrio físico, um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio energético, um desequilíbrio espiritual ou mental, é o mesmo corpo que vai sentir. Talvez essa a grande dimensão. Então, como eu ia fazendo esse estudo, numa época eu estudava uma coisa. Nossa, tudo era isso. Então, numa época eu via assim, tudo é físico. Quando eu estava fazendo fisioterapia, tudo se explicava pelo físico. Quando eu comecei a fazer acupuntura, era tudo nível de ponto e órgão. Aí eu comecei a ver a visão um pouco mais indiana, tudo era vórtice, os chakras, né? Então, há um grande viés isso em neurociência, pensando em sério, a gente tem um circuito de memória associativa que a gente vai raciocinar em cima daquele espectro, daquela ótica que a gente se aprofundou. Então, o psicólogo vai ver tudo pelo emocional. De modo geral, o terapeuta corporal vai ver pelo corpo, o espiritualista vai ver tudo, uma grande tendência de pender o relógio, o ponteiro, para aquela dimensão, né? O circuito de memória associativa que ele faz. E aí começa a criar conflito com os outros. A proposta do Tami é: todos os campos podem estar te influenciando. Só saber nessa pessoa, qual é o campo que eu vou ter que entrar que vai dar mais resultado. Né? Então, isso me incomodou muito, e aí eu fui vendo dessa forma, e o método se desenvolve exatamente nisso. Tá? É físico. Tá? Tudo bem. Então, qual é a abordagem física? É muscular, articular, e aí temos técnicas para pegar um pouquinho mais no físico. Ou identificar esse ponto. Mas isso é muito bem marcado. Hoje é uma tendência, né, que eu acho que é bom a gente ficar atento a uma tendência, por mais que esteja na teoria, mas ainda não chegou muito na prática, é olhar pelos sistemas de desequilíbrio. Então, se eu tenho algo que já é crônico, você pode arrumar várias explicações individuais, mas não é individual. Não é individual, porque esse sistema emocional já desequilibrou o físico, já desequilibrou o energético, e algumas vezes eu vou ter que fazer abordagem de todos os níveis ao mesmo tempo para reverter o quadro. Se é uma coisa aguda, é mais fácil de achar
esse ponto, ó, toquei, nossa, fez milagre, né? O milagre ocorre, né? Tirou com a mão. Se é agudo, você tira com a mão com mais facilidade, mas tem coisa que é crônica, aí exige mais tempo, mais paciência. Não, a Neosaldina aí não vai resolver. Não adianta matar o mensageiro, é um cuidado muito grande que se tem. E eu tomo hoje muito cuidado com saúde mental, principalmente, porque o pessoal abraçou um pouco a ideia da ótica materialista de neurotransmissor, de bioquímica do corpo. Ninguém se pergunta por... Todo mundo sabe, por exemplo, que excesso de estímulo desequilibra a balança dopamina prazer. Daqui a pouco você vai ter que precisar 1 milhão de estímulo para conseguir algum prazer na vida. Você sabe que isso advém de um comportamento. Só que cai na mão de que tem esse viés, esse circuito de memória relacionado exclusivamente ao material, diga, faltou a neurotransmissor tal, coloca no corpo. Faltou outro, coloca no corpo. Como se fosse só preenchendo o tanque quando ele esvazia. Ninguém está percebendo, tá, que o tanque furou. Até quando? E o buraco está aumentando cada vez mais. Daqui a pouco você ainda anda 20 quilômetros com aquele tanque. Mas daqui a pouco o buraco está aumentando. Daqui a pouco você anda 5, daqui a pouco o carro para. E não adianta mais só colocar lá dentro. Tem que ver o que é o sistema como um todo. Então, dentro por isso que talvez o nosso trabalho ele exige um pouco mais de envolvimento e dedicação, porque tem que ter essa paciência de perceber que alguns sintomas simples do meu corpo, algumas vezes, eles têm os 5, 6 padrões que entraram em desarmonia em conjunto. Tá? Mas esse olhar que está falando é esse mesmo que a gente trabalha, só que é sempre com essa ótica, não é isso ou aquilo, é o conjunto que desenhou, por isso que eu falo um sistema, se desenhou, e agora eu vou ter que mexer em 10 pontos, cada sessão, um desses pontos alguma vez. Por isso, quem vai ter paciência hoje para fazer esse trabalho quando é crônico? Eu tenho uma solução muito mais rápida, tem uma substância que eu tomo e que me prometeu que em 3, 4 semanas, os sintomas desaparecem, mas ele vai aparecer de outro jeito. Isso a gente já sabe, né, Lúcia? A gente já sabe. É verdade. E a percepção de tudo isso é fundamental da própria pessoa, né? Para poder conseguir fazer esse equilíbrio e identificar. Mas na técnica mesmo, eu estou super curiosa assim, do Tami, como é que você consegue... É um próprio treinamento de vocês, que vocês conseguem ter a percepção de visualização ou a percepção tátil, e vocês conseguem fazer essa coordenação no outro, na outra pessoa. Isso é importante. Pode ser à distância, tem que ser presencial. Nós trabalhamos, assim, primeiro, dentro do trabalho vem as duas pontas aqui trabalhando. Tem pessoas que têm uma sensibilidade grande, mas não aprenderam a trabalhar. Então, tem pessoa que tem facilidade de ver, de enxergar dimensões, outras dimensões, perceber, ver a energia, mas não está treinado a sentir. Então, a gente tem muita gente que, quando entra em contato com a energia, pela sensibilidade, se desorganiza muito fácil e não dá conta. Então, você vai encontrar muitas pessoas, né? Alguns vão usar na espiritualidade, vão chamar de médium desequilibrado alguma vez. Eu não gosto da palavra, né? Porque, na verdade, ele não aprendeu só a lidar com a energia dele. É uma ferramenta linda e maravilhosa, só que ela não foi ajustada, porque ela está oscilando muito. Então, dentro do trabalho, a gente dá base para quem precisa. E tem pessoas que eu brinco, né? Eu sou desse caminho, é a porta que não percebia muita coisa, né? E você vai desenvolvendo. Então, eu estou trabalhando com as duas pontas aqui, para desenvolver percepção de alguns e criar estabilidade de outros, trazer para o meio. Mas isso é feito pelo sensório, tá? Quem tem já a visão, adota. Quem tem outros mecanismos, seja bem-vindo. Mas a ferramenta que é comum e todos, eu chamo que ela é democrática, né? Todos podem desenvolver, todos podem... Eu não conheço ninguém que não desenvolveu, que ficou aqui que não desenvolveu, tá? Você tem paciência,
de fazer, vai desenvolver, é reconhecer isso. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu usei o exemplo da depressão, né? Vamos pegar o estado da depressão, que é essa falta de vitalidade. Quando você entra em contato com o cliente, você vai perceber em que parte do corpo essa energia está parada. Você vai sentir ela. Você sente. Através de você, você sente. E o que vai acontecer? Existem pontos clássicos, né? Ou ponto de acupuntura, ou vórtices maiores ou menores na indiana, que a gente já sabe de antemão, já de estudos de milenares, que ali o fluxo de energia são pequenos, eu chamo de portais, pequenos, eu prefiro chamar de vórtices, porque o chakra já sofreu uma saturação semântica, né? A pessoa já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é. Então, eu prefiro a expressão vórtice. O que é o vórtice? É uma roda de energia circulante e ela tem um padrão. Por exemplo, no centro do peito, esse vórtice, que é o cardíaco, é ar. E a energia tem que ser dessa natureza leve. Aí o que acontece? Imagina assim, em algo que deve estar cheio de ar, começar a entrar água. Ou pior, entrar terra, materializar. O que vai acontecer? A função daquele vórtice vai comprometer. Esse vórtice está ligado à vitalidade. A vitalidade vai para a cucuia. Então, o terapeuta, a gente, pelo toque, já reconheceu que essa área, como você vai desenvolver aí dentro do curso técnicas para trazer energia para a mão, conduzir toda essa energia para aquele ponto, você, como estivesse fazendo um bombardeamento com a sua energia. Eu nem estou conduzindo necessariamente de fora, vem de fora também, mas é a sua vibração. Você quebra esse ponto, em tempo real, você vai perceber aquilo, fazendo isso aqui. Ó. A hora que ele fez isso, descarrega esses excessos pelas extremidades do corpo. Muitas vezes a pessoa tem tontura, muitas vezes, na hora, em tempo real. Muitas vezes a pessoa tem... A energia está mais densa, ela tem náuseas, mas é só passageiro. Tá? O corpo libera, treme, cada um vai dar um nome diferente para isso, né? Mas você vai perceber... E esses trabalhos eu aconselho serem presenciais, por quê? Porque a hora que essa energia sai, toda a informação que a pessoa acumulou pelo medo da sensação, ela tem medo de experimentar a sensação caótica, ela foi acumulando, ela vem junto. Então, se você não está presente para dar um suporte, algumas vezes a pessoa vai interpretar errado. E aí ela vai bloquear em outro lugar do corpo. Então, esse trabalho mais de toque, de quebra física, né? Ou emocional, eu aconselho que seja presencial, né? Mas aí tem um trabalho mais sutil, um pouco, eu faço só pelo conhecimento à distância, sem tanta quebra. Então, aqui já fica claro, algumas vezes movimentar a energia que já está circulante pelo corpo é fácil. Eu falo, a questão é achar onde está o cimentado e quebrar esse cimentado. Então, o nosso trabalho é que movimentar sim, mas tem que quebrar algumas vezes. Então, você pode passar uma vida inteira movimentando energia e não percebeu que ela está passando por áreas que não têm vida, que elas estão paralisadas, e você não percebeu. Quando vem para o TAMI, a gente identifica e quebra. E aí você traz à tona coisas que estão escondidas. Então, a gente faz uma grande escavação de algumas áreas que você talvez nunca mexeria se não tivesse essa conexão com essa área bloqueada. Aí você começa a fazer, além de perceber a energia, essas energias que são materializadas, eu falo que são energias muito estáveis, muito estáveis. Qual é o problema da energia estável? Você não percebe. E qual é o problema do perceber? Você acha que está tudo bem. A hora que quando se quebra, ela começa a mover. Não, de onde veio isso? É a coisa mais comum, a gente... De onde estava isso? De onde veio isso? Eu achei que estava resolvido. Estava resolvido, você estabilizou, mas estabilizou numa densidade que não é a natureza daquele centro. Isso vale para todo o centro, isso vale para os órgãos, se preferir, pode estar no fígado, no coração. O olhar do terapeuta, se ele for iniciado pela medicina chinesa, se ele for pela indiana, se for, ele tem um olhar, está nome diferente para o mesmo lugar. Aqui, por exemplo, alguns vão chamar de cardíaco, outros vão falar centro do peito, outros vão chamar Zong, né, na medicina chinesa, outros vão chamar de Timo. Eu sempre ressalto para o pessoal, eu não sei qual é a cultura sua, a sua formação, mas esse nome não diz nada, tá?
em essência, é a mesma coisa. Tá? A função é a mesma. Se você precisou de uma cultura para entender isso, há uma tendência de você viciar naquele olhar, em criar um circuito de linguagem. E a proposta do Tami é perceber que tudo é uma coisa muito parecida, com adereços, com simbologias diferentes. Nada contra a simbologia, tá? Nada contra. Mas é perceber que você pode unir todas num único trabalho. Falei demais, né? Nada, você está maravilhoso. Eu estou já querendo que você passe seu contato para as pessoas poderem aprender, né? Fazer curso com você e também fazer as terapias. Você trabalha em São Paulo, não é isso? Isso. Presencialmente. Presencialmente em São Paulo. O contato melhor é o Instagram, né? E o nome tá fácil porque é arroba, né? Arroba Marcos Marque Tami. Então só tem o arroba Marcos Marque Tami, vai aparecer, tá? Eu não sou a maior parte do meu tempo, eu estou meio aqui nos atendimentos, o meu atendimento que eu não consigo ficar para fora, tem que estar sempre presente aqui. Então, eu optei por não expandir demais com a ideia do marketing, da coisa, porque senão o momento hoje é de fazer um trabalho interno, né? Então, isso você sabe que demanda muito, né? Então, a gente... A energia... Eu já falei até com a ideia de precisar passar um pouquinho mais essas ideias, mas nesse momento, né, a gente tem um Instagram aqui para vocês darem uma olhada e qualquer coisa a gente sempre tem uma coisinha ou outra que a gente está publicando. Vou aumentar isso, prometo que vou aumentar. E os cursos estão online ou presenciais? Eu tenho um curso que esse ano eu montei um online, né? Que são... Os meus cursos não são curtos, né? Assim, eu montei online, são 24 encontros, né? Que é um médico interno. É um curso que alunos pediram, que queriam estar presentes, alguns que estão longe, então eu montei esse curso. Para você, mas é uma construção de reconhecer energia e aquelas dificuldades básicas que as pessoas têm, elas querem meditar, não conseguem, porque ficam agitadas, ficam perturbadas, porque não entendem o passo a passo. Então, é montar um passo a passo. É um método, né? Nesse momento, esse método tem 6 passos. Se você não passar um por um, que é o primeiro, alguns reconhecimentos básicos, você não avança. Então, é uma construção, é óbvio que é uma construção baseada em questões milenares. Eu pego o conceito da medicina chinesa, indiana, pego o conceito de neurociência, pego o conceito de o que se chamava antes faltou a palavra, não é esoterismo, né? Mas é o conceito de ocultismo que tem ali, mas todos voltado para a prática, porque todo o meu trabalho, se eu não experimentei, se eu não agarrei com a mão, se eu não fiz alguma vivência e provar que aquilo é possível, eu não trago para dentro aqui. Então, todas as questões que eu trago para dentro deles de alguma forma, você tem como grudar, porque algumas vezes a gente entra numa dimensão, numa conversa, que fica muito no mundo da especulação. É válido, mas quando eu vou vivenciar isso? Tá. Então, quem quer fazer esse caminho seria uma boa dica ser médico. É médico interno, chamo por quê? Porque o trabalho é você ser dono da sua própria energia. E aí o Tami agora em novembro, 30 de novembro, Tami presencial, que é essa junção, aí o toque, o corpo, esses elementos, aí o Tami também são 24 encontros, né? Mas esses são presenciais, que é o tempo mínimo para a gente se familiarizar com todos esses conceitos. É um conceito mínimo. Aí, normalmente, tem pessoas que estão aí comigo já 6, 7, até 10 anos, já fazendo todo mês, fazendo encontro depois do curso. Que aí é que a gente chama de aprofundamento, né? De reciclagem, né? Mas para fazer essa vivência, porque um conceito a gente entende. A quantidade de dimensões que tem em cima de um conceito profundo e verdadeiro é impressionante. Então, é o mesmo conceito, só que você possa experimentar 10, 20, 30 coisas dentro desse conceito. Quanto mais eu refino, mais eu vivencio. Por isso que a gente volta no mesmo lugar e encontra coisas diferentes. É maravilhoso, porque está tudo
realmente junto. Marcos, É. muito obrigada. Amei nosso bate-papo. Tenho certeza que todo mundo amou. Vão procurar saber, vão fazer curso. Até eu estou querendo fazer esse curso também. Estou só pensando aqui como é que eu vou me organizar para fazer esse curso, porque eu achei muito legal. E teremos novas conversas, novas possibilidades. Te agradeço demais a presença aqui. Um beijo grande. Outro para você. Agradeço a oportunidade, agradeço mesmo divulgar essas ideias e Não, estou prazer é aberto, né? Qualquer tema mais enxuto aqui dentro, ou separar um pedacinho desse trabalho, estou aberto, tá bom? Vamos sim. Muito obrigada. Até a próxima. Fica